Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai reconhecer a Terra de modo organizado, né? A gente vai iniciar uma playlist onde a gente vai navegar, né, durante alguns tempos, né, alguns vídeos, fazendo essa, essas, essas perguntas novamente, né? Perguntas que sempre foram feitas e sempre vão ser feitas, só que os efeitos de respostas vão sendo mudados graças às respostas expedidas. Então a gente junta respostas e esse ajuntamento de respostas vai se tornando denso de forma a focalizar dentro de infinitas respostas a finitude de uma coleção de energias dispostas a ver por um ângulo, né? Então a gente está falando da Terra. Sabe a Terra? Pois é. A Terra, ela está em um universo de infinitas versões de ser e estar se descumprindo por essa extração de energia e aprimoramento de utilização da mesma nesse ciclo que a gente participa também, nesse ciclo que a gente meio que faz parte em conjunto e fica quicando de forma lógica, né? A gente vai quicando a nossa energia buscando acertos com a nossa especialização. A gente está sempre procurando especialização de nós mesmos. Então, cara, não adianta você tentar parecer que não é egoísta. Você vai passar vergonha e vai ficar feia nisso. Não adianta você apontar o dedo para alguém. Olha o tantão de dedo que está sendo apontado para mim, falando que alguém é egoísta. A natureza, ela, graças à sua vaga, ela pede que nós sejamos egoístas. Quando você admite que alguém é egoísta, é uma falha sistêmica da vida que se ocupou, não da natureza de sermos. Não faz parte de mim ser chamado de egoísta porque eu já nasci egoísta. É lógico, né? O meu corpo, ele tem essa relação com o universo e não é obrigação dele aprender. Ele aprende porque a humanidade insistiu em governar, e desse governo e das soluções empregadas por esse governo limitaram seres a se tornarem denunciadores uns dos outros, e dessas rivalidades criaram-se máscaras para desconter essa rivalidade e desencarar, demodulando essas energias, por mais que exista vaga para todas as vidas. Então é uma desgraça coletiva que desmonta o dizer para assumir o dizer para o outro e se tornar superior a ele por dizer. Tá vendo como que é feio?
É feio, mas é ataque, né? É o combate a ideologias, a seres humanos por sei lá, por gastos de energias, por lutas e mistérios de individuais, né? Até porque a gente tem umas certas obrigações dentro dessas nossas sociedades. Apesar de eu chamar de nossa, fica difícil até reconhecer que é nossa, porque muita gente não se sente pertencido a essa sociedade no sentido de elevar a sociedade a um apego a esse ponto, de acreditar que a sociedade também é dele. Acho que existe muita irregularidade ainda. E aí, dentro dessas irregularidades, as inteligências que demandam ser e estar dentro dessas tensões de descontendo a partir de regras fazem com que muitas pessoas se lamentem, né? E são pessoas que poderiam ser muito familiares e muito boas para a vida. Elas poderiam ser mães, irmãs, doutores, doutoras, amigos íntimos, mas estão na pior nesse momento. Estão sem pretensões nenhuma e sem condições nenhuma de terem coragem de assumir que a sociedade também é dele, né? Também é dela. Bom, e essa terra, por mais que seja seja o nosso plano, né, esteja sobre nós e tenha vaga para todo mundo, né? Existe uma certa atitude que faz com que as pessoas sejam escolhidas por aquilo que elas entregam sobre valor energético, né? É como se existissem tomadas agora que arcam por decomposições associativas de engenheiros de desinformações a colher sobre tomada de resoluções de problemas, né? Sobre essas tomadas de resoluções de problemas, aquele que desconsidera aquilo que a tomada quer, cognitivamente acerta uma maior energia sobre essa versão. Isso é certo? Isso é errado? Por que é certo? Por que é errado? Por que pode ser errado? Aí a gente entra num campo que a gente chama de estatística. Só que, se na sociedade tem muitas pessoas que não conseguem conciliar e dizer que pertencem a essa sociedade, que essa sociedade também é dele, como que pode ser, né? Como que pode ser justo, né? A gente tem muita irregularidade escondida por aí nos paraísos dessas reuniões de definições de transformações de vidas, né? E isso pode pesar demais para muitas vidas, e são processos que, ao meu ver, não são naturais, né? Não são naturais esses processos.
E aí a gente começa a passar por um processo natural aqui, um processo natural ali, e aí a gente depois começa a ver a natureza e não enxergar o lado natural dela, né? A gente cria filtros de desatenção dos valores que a gente esperava colher por dar da parte vida que a gente tem vivido. E quem é que pega isso ou desapega isso de nossas relações? Que regras são essas que não estão qualificando todas as pessoas dentro dessas repartições, por mais que exista vaga para elas, né? Bom, de fato, né, dentro dessas incoerências existem muitas pessoas que buscam dentro desses estudos, dentro dessas naturezas, extrair e juntar essas extrações e principalmente as partes mais dignas dessas extrações para compartilhar, porque sabe que o efeito dessa compartilhação faz faz soluções incríveis para a implementação das pessoas em sociedade ou contenção das pessoas sobre as expectativas de ser e estar na sociedade, aprendendo sobre essas razões expedidas, né? Sobre essas consultas de muitas pessoas na natureza para implementar em nós a revelação dela de um modo que é visto a todos os seres em comum de um modo científico, né? Então isso é uma matéria que nos faz ter tendenciar mais do que a gente tendenciaria nas nossas regiões, nas nossas sítios, chácaras ou nos nossos empregos ali dia a dia, né? Por quê? Eu não sei, porque a ciência ela é ela é essa estabilidade entre o ser que se ocupa se desestabilizando em função de objetivos por escalas de pretensões e instalações de filtros para suas atenções em determinados campos de natureza. E um campo de natureza pode sofrer diversos filtros, ou seja, diversos agentes que vão infiltrar-se nesse espaço, nesse campo, nessa natureza, e vão desorganizar, sabendo desatender sobre os espectros que ali consentem ele saber controlar. Então a gente pega um pedaço de terra e a gente consegue descontrolar ele a partir de demandar nesse pedaço de terra que ele crie e sinalize equilíbrio para um bem-estar, dois bem-estares, vários bem-estares e até mesmo estares de bens de modo seguro, a ponto de poder ocasionalmente acontecer coisas que não eram previstas e mesmo assim elas encontrarem formularidades de serem controladas.
Então a gente tem condição de controlar até mesmo aquilo que não é previsto por contenção de ações de previsibilidades em um campo que desinfiltrado está por vários veículos de focos de valores. E eu vou mostrar para vocês como que é esse modelo agora. Esse modelo aqui, ó, é a importância. Só que, olha só, tá vendo esse ser aqui, ó? Cara, esse ser é muito doido e muito tecnológico. O comportamento dele é simples e ao mesmo tempo é complexo. Depende do observador e depende do campo observado. Se você fecha ou se você abre ele. Ele consegue ser sensível o bastante para estar em voo com vários seres da mesma natureza e conseguir rendimento de controle de voo. E ele ainda tem algoritmos dentro dessa escala de sensações e contrasensações para estar em ar e ir atrás do seu objetivo, né? Ou seja, se alimentar, se sobreviver. Cara, esse ser, ele é incrível. Porém, a gente releva o incrível que ele é para nos ver em superioridade. Não é mesmo? A gente tem essa tendência. Para ir contra essa tendência, sabe o que a gente faz? A gente nega a nós mesmos e toma a observação desse ser em um máximo de reflexos possíveis. E os reflexos são perguntas que o nosso organismo tem desensibilizado sobre esse ser. Então, negar a nós mesmos por isso é quase que uma santificação. Principalmente quando a gente faz essa escala de modo a seguir sistemas de organizações, né? Sistemas de inícios de perguntas. E aí, desse início mais sensível possível, eu consigo desescalar essa sensibilidade, como Roma desescalou a sua cidade, o seu local, para o infinito e além, ou seja, para a Terra poder chegar até a ela, né? Isso já tem milhares de anos. Então a gente tem essa ação e essa reação. E aí, vejam só, por mais que a gente tenha um campo previsto, a gente tem diversos comportamentos imprevistos traçados pelas reações que podem acontecer desescalando os movimentos. Vejam só um algoritmo de uma possibilidade. O voo do balão, né? Você pega o balão, quando você enche ele de ar e solta, né? De repente ele toma um voo imprevisível. Não dá para prever o voo do balão sobre o seu solto, assim, facilmente. Precisa de uma investigação e tanta, né? Isso é um modelo de santificação, ou seja, você prevê o comportamento do balão sendo soltado, né? E você prevê o comportamento de alguém sendo insultado também. E é assim, existe essas equações que os matemáticos, os físicos, os químicos, diversos cientistas tentam se armar para saber sobre os danos que uma área sobre
algo que não está previsto pode ser lesada. E aí a gente parte para os intemperismos físico-químicos e a gente parte para as equações desse universo matemático que a gente chama de estatística. A estatística, ela é uma ciência que faz teorias probabilísticas. E aí, todas essas questões que a gente falou, que você consegue se familiarizar a um grau de encontrar sobre rimas e iniciações, as reações desiniciadas que, por visualização, conseguem constatar que estão previstas para acontecer, se não sofrerem nenhum fenômeno. E quando sofrerem fenômenos, você sabe que existe uma escala de desfenômeno sofrido que vai desintimar aquilo previsto para o imprevisto conhecido. Entendeu? Então você tem até formas de reconhecer a imprevisibilidade e assumir em um ponto anterior que vai acontecer a imprevisibilidade e um ponto interior para medir o quanto de imprevisibilidade vai acontecer e assim sucessivamente, cada vez mais previsto, cada vez mais seguro, porque esse é o maior bem do ser humano, é a segurança do seu capital, a segurança do seu filho, a segurança do seu bem-estar, do seu conforto. Cara, e o ser humano, ele tá obeso de segurança, de conforto. Cara, mas tá obeso, mas é obeso que dá medo. Dá medo e leva a gente a xingar. A xingar porque essa obesidade do ser humano em busca de conforto é transmissível. Então, sabe esse comportamento do mosquito, do balão? Esse comportamento do homem, ele é transmissível. E ele adoece muitas pessoas. E aí você fala assim, isso foi passado geneticamente. Cara, geneticamente uma ova, né? Pode até ser. Mas o maior enfraquecimento genético da humanidade é a obsessão por seguranças em sentidos de conforto. As pessoas, elas se enganam achando que o conforto é a vibe, é a segurança. E não é bem assim, né? Cada pessoa precisa de um tipo de informação diferente. A indústria, ela não dá conta, ela não nasceu para dar conta disso. Ela nasceu para dar uma mãozinha. E aí dessa mãozinha você se desinforma a partir se vai ajudar ou não, se precisa da mãozinha ou não. A industrialização, ela está sofrendo um processo de viciação. As pessoas, elas estão tão confortadas, tão seguras com os valores da domesticação industrial que esquecem que cada uma delas é um indivíduo e precisa de especialização, né? E aí estamos com medo de nós mesmos. A gente trabalhou tanto para ter segurança na vida, ficou super inteligente para prever dados, prever a chuva, conseguiu melhores eficiências energéticas. E agora que a gente está seguro, a gente está procurando um medo em nós mesmos, um medo na nossa família, um medo nos nossos amigos. E aí, qualquer coisa que diga que não,
a gente briga, a gente fala, não, mas tem isso aqui, ó, que dá medo, sim. E aí a gente vira advogado de defesa para dizer que a gente deve ter medo das pessoas e a gente eleva elas às piores pessoas possíveis. Mas quando pensam que não, a gente está olhando no espelho e nos vendo e nos vendendo para nós mesmos sobre a imagem dos outros personagens que nos refletem. É muito perigoso isso, cara. Muito perigoso. Essa essa obesidade de comer segurança. É carro, é apartamento, é porteiro, é, é servidor na porta, é comida entregue, é, sei lá, cara, tem tanta coisa que eu fico até assim, cara, é, esse egoísmo que nós nascemos para ser egoístas, nós somos egoístas mesmo, tá mudando a realidade do egoísmo bom. Então, nós somos egoísmos por natureza e isso nos faz bem. Isso é medicinal. Só que quando a gente extrapola esse lado egoísmo de natureza, a gente começa a criar um monstro e a matar as pessoas para alimentar o monstro e não alimentar a nossa natureza, a nossa saúde. Então esse é o lado pior do homem, é se transformar em monstros simplesmente porque criou ferramentas para isso e criou informações artificiais para isso, medos artificiais, como se vivesse esperando que acontecesse com ele algo, medo, né? Bom, essa playlist, né, já desses intemperismos, então, que acontecem e que a gente utiliza muita estatística, que a gente cresceu muito para poder nos aprimorar, a gente tem um guarda-roupa, algo que muitas pessoas já têm gerado e gerenciado. É o estudo da geologia, né? A geologia, ela pega assim, ó. Vamos para a parte mais bacana, né? Você pega o universo, o núcleo do átomo, a organização e o guarda-roupa, e você vai lá e abre ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Tava fechado e você, ó, abriu. E aqui, quando você abre, você precisa formar um equilíbrio. E essa formação de equilíbrio é uma mudança, né? Então você tem aqui, ó, o interior. E ao abrir esse interior, o lado exterior entra e choca com o núcleo, né? Então, essa forma de equilíbrio, uma mudança é um choque em um organismo. Agora imagina isso ao extremo que você pode imaginar de choques. Cara, a Terra tá chocada e tá chocando pra caralho. Desde quando ela iniciou. E a gente é produto desses choques. Cara, a gente só se vê evoluído porque a gente tá super chocado. Entendeu? Então esse G, ele demonstra isso. Porque esse formar um equilíbrio de uma mudança é você sobreviver por unidade de forma
resistência de carga de choque. E por que você tem isso? Olha, você tem as fibras nervosas que descriticam e rendem-se sobre a associação de choques que descarregam entre elas aqui. E você tem a evolução celular sobre as fibras que admitiram esse percurso sobre esse plano, a Terra, e a estabilidade das seguranças de ritmos, né? Porque a gente tenta domar os ritmos para que eles sejam harmônicos. Ritmos harmônicos nos fazem choques e esses choques são reconhecidos por ritmo e condução harmônica. Então todos os choques conseguem ser transduzidos e sinalizados por esse sistema, porque a gente tem uma âncora de rendimento notável. A gente faz a notação científica, a gente tem as notas harmônicas. E aí a gente consegue conservar e descarregar esses choques por contração de choque na nossa célula. Então, a gente já tem esse G. E esse G abre para nós uma escala, né? E essa escala entra o organismo e ela delimita o organismo, ela faz a barra para o organismo se desorganizar sobre esse G que vai decaindo e vai desinformando a atenção ao organismo. Bom, isso é a parede de contenção de valor que representa a geologia. São elos de consultas das razões já expedidas pela santidade da aquisição do elo, ou seja, o visto igual. Aqui, ó. Estou igual nesse modelo de tendência, né? Tendência de informação, cara. Informação. Tendência de estar igual sobre informação. Então a gente tem a mídia que faz esse visto igual, ok? Estou sabendo, alguma coisa assim. E hoje, né, esse vídeo inicial é para a gente nos apresentar para a geologia. Esse armário que conseguiu, acho que é onomatopeicamente, adquirir vida. Então, o armário vivo. Eu vou usar essa onomatopeia aqui. O armário vivo. Então, é uma rima que, por armação de cuidadores, ou seja, de professores e pesquisadores, todo pesquisador necessariamente é professor. Pesquisadores, o armário vivo. Rima por armação de professores e pesquisadores que desvivem sobre isso. Ou seja, né, a gente faz aquela adequação lógica para olhar para o mosquito e se entregar para a dimensão do mosquito e fazer as perguntas que vão especializar a pessoa sobre o reconhecimento desses indivíduos. A gente tem essas pessoas aqui para a geologia.
Então a gente tem geologia, que é uma ciência natural que estuda a Terra. Do grego, o termo geologia é formado pelos vocábulos geo, terra, e logia, estudo ou ciência. Então, é basicamente que sim, ó, você tem um ser no seu egoísmo particular. Só que ele tenta, esse ser ele tenta transduzir isso dele, se render para se tornar terra. E nessa associação ele se torna terra e ele começa a ver, pesquisar, né, cuidar e assumir e se assumir como terra. Então, sabe, vou ser educador aqui, né? Você pai e mãe aqui, ó. Quer ver? Sabe quando a gente encontra pessoas que têm desvios das condutas estabelecidas socialmente? Os desvios são pessoas que se encontram em, em mudanças de sua natureza e até assumem que a sua natureza é aquela desde quando nasceram. Por exemplo, a gente vê a pessoa como um homem, como uma forma de homem, né? Ela tem órgãos sexuais masculinos, mas ela tem comportamentos de que são previstos para as pessoas que nascem, que são femininas, né? Então é uma mudança de comportamento. E aí o que acontece? Esse lado de se assumir como disfuncional a algo que é pré-estabelecido é digamos que assim de algo que é lógico, que se faz lógico para a nossa sociedade, né? Ou seja, um homem sentir atração sexual por uma mulher, e aí esse homem começar a sentir atração sexual por um outro homem, e ainda dizer que nasceu assim, e aí fazer aquelas brigas e tudo, mas ter todos esses rendimentos, isso nada mais é, né? Dentro dessa visão de ciência, né? Se a gente olhar, por exemplo, o geólogo é, obviamente, o geólogo, como profissional, como essa personalidade, como esse personagem na sociedade, ele tenta se vestir de terra por conta da efluência daquilo que ele significa e representa, né? Ser um estudo disso, um revelador disso, um cientista disso, como profissional, entendeu? Agora, como ser humano, ele deve ser visto como igual a nós, né? Todos nós, seres humanos, não é mesmo? Mas igual eu falei com você, a sociedade ela costuma confundir muitas coisas, principalmente jovens, né, que ainda estão entrando em órbitas de alinhamento, né, ainda estão buscando a independência financeira, né? Então, tem esses lados. Então, essa questão acontece muito. Às vezes a gente tem esse X da questão que a gente pode plotar
o gráfico para ver sobre o comportamento das pessoas, aquilo que está acontecendo, né? Então, esse se assumir como terra, é mais ou menos assim que ocorre, né? Esses se assumir como, né? Ah, então vamos continuar aqui. A importância da geologia. Então, vamos entender a importância de pessoas se verem como terra. Fica é bem tranquilo, né? É para extrair dados, né? Importância é extração de dados. Agora vamos refinar essa peneira para ver que dados são esses, né? Por meio da geologia é possível identificar a origem, a idade do planeta, as transformações que sofreu ao longo do tempo e ainda sua formação geológica. Origem, idade, transformações e ainda sua formação geológica. Além disso, através das ferramentas e tecnologias utilizadas, ela pode prever os possíveis abalos sísmicos que acontecerão no globo e ainda prever as mudanças do clima. Prever abalos sísmicos e mudanças no clima. Então isso aqui é muito engraçado, né? É engraçado você apostar em algo e estar certo sobre a aposta. E aí cada vez mais isso te faz querer apostar, estar certo sobre algo, né? Então, esse processo de expansão ele pode criar uma contenção e aí essa contenção faz a folha se programar para sempre estar ligada ao núcleo desenfolhado, desenfolhamado. Os conhecimentos desenvolvidos pela geologia são empregados na construção civil, represas, túneis e estradas, na exploração e aproveitamento dos minérios, na obtenção de energia geotérmica, energia produzida pelo calor do interior da Terra. Então, é um forte. É um. Né, assim como a gente extrai da natureza insumos alimentares, a gente extrai conhecimentos para que a gente se arme frente aos obstáculos, né, aos desafios que o ambiente, o espaço pode oferecer. E aí o geólogo ele pode dentro de um espaço ver além daquilo que qualquer outra pessoa poderia, porque ele se faz de terra naquele local para se perguntar à terra o que já aconteceu, o que pode acontecer, qual que deve ser as precauções, entende? Isso é o amigo da terra. No tocante às construções, a presença de um geólogo torna-se indispensável uma vez que ele analisa o solo,
as rochas e ainda prever o impacto ambiental. Sendo assim, é realizado um levantamento geológico e geotécnico das áreas destinadas à construção. Importante destacar que os estudos da geologia estão voltados para o conhecimento do nosso planeta, melhorando a qualidade de vida e a nossa relação com a natureza. Então, o geólogo ele tem a capacidade de nos contar coisas que nós não sabemos e, e nós, contagiados por essa conta, a gente implementa esses dados na nossa conta e tenta pagar eles para que a gente não esteja com débito à terra e a terra não nos cause mal, né? A gente não seja pego de surpresa e mesmo que sejamos pegos de surpresa, a gente tem armações prevenindo, né? E a gente consegue se salvar. Visto a importância dos estudos da geologia, atualmente existem muitos cursos de graduação e pós-graduação na área. Eles envolvem conhecimentos de geografia, história, astronomia, biologia, ecologia, paleontologia, física, matemática e química. Então o geólogo ele precisa de conhecimentos das geografias, né? Aquelas ferramentas no sentido geográfico, as histórias, né? Porque por trás de histórias estão ações humanas que desempregaram e modificaram muitas informações que a natureza a Terra vai entregar e vai servir. A astronomia, o comportamento dos astros sobre a Terra, né? Biologia, comportamento das vidas, principalmente as vidas que vivem mais conectadas, mais integradas com a natureza, num plano mais diferente, né? Não tem isso não. Ecologia, paleontologia, física, matemática e química. Vamos ver então áreas de estudo. A geologia é uma área muito ampla, sendo que as principais áreas de estudo são a geologia estrutural, estudo da estrutura da Terra, histórica, estudo das eras, períodos e idades geológicas, economia, estudo das riquezas minerais, geologia ambiental, estudo dos impactos ambientais e dos riscos ecológicos, geofísica, estudo da composição e propriedades físicas dos elementos, geoquímica, estudo da composição e propriedades químicas da Terra, geomorfologia, estudo das formas da superfície terrestre, relevo, geologia do petróleo, estudo da composição e propriedade do petróleo, hidrogeologia, estudo dos cursos da água subterrânea, cristalografia, estudo dos cristais e das estruturas sólidas formadas pelos átomos, espeleologia, estudo da formação geológica das cavernas e das cavidades naturais, estratigrafia, estudo da composição e estrutura das rochas estratificadas, sedimentologia, estudo dos sedimentos acumulados na Terra derivados da erosão, topografia, estudo dos acidentes geográficos presentes no planeta, astrogeologia, geologia planetária, estudo dos diversos corpos celestes, sismologia, estudo dos sismos e dos movimentos das placas tectônicas no planeta, vulcanologia, estudo dos vulcões e das erupções vulcânicas, pedologia, estudo da formação das estruturas dos solos, petrografia, estudo da análise das rochas, e mineralogia,
estudo da composição e propriedades dos minerais. Então esse guarda-roupa, essa sensibilização por recursos juntados, né, como a gente falou, consultados, você chega para a Terra e pergunta a ela de uma forma que ela vai entregar uma razão a essa pergunta, vai expedir uma informação. Cara, tem muita área aqui, muito interessante, né? Essa composição aqui, ó. Dá para fazer receitas de conhecimento e ajudar desintegrando informações em diversas áreas, né? Coisas que só um mago raiz da geologia consegue empreender, né? Sobre os poderes de conter essas lógicas e preparar visualização de terrenos e fenômenos sobre esses terrenos. Ou seja, ter esses descontos com a Terra. É bacana ver assim. Conceitos de geologia. Os principais conceitos desenvolvidos pela geologia estão relacionados com os temas: formação do planeta Terra. Calma. Essa formação do planeta Cara, isso aqui é muito legal quando a gente é criança e a gente faz essa pergunta. E eu acredito que toda criança ela vai fazer essa pergunta. Tá no cerne da criança desenvolver essa pergunta. Cara, como que o planeta, quem fez o planeta? Como é que ele fez o planeta? Muitos pais falam, olha, ele fez o planeta, está escrito na Bíblia. E aí a criança lê e se satisfaz um pouquinho. Só que ainda tem muita dúvida, muita barragem pela frente. E aí ele vai juntando, vai se perguntando. E tem coisas que nem mesmo a Terra consegue responder. Ainda, né? Ou seja, existe nessas relações precisam de confianças e as confianças a gente conquista aos poucos, né? Então o geólogo ele está tentando buscar confiança da Terra para que a Terra conte a ele como que ela foi formada e ele consiga interpretar estrutura e camadas da Terra, relevo e as formações geológicas. Isso diz tudo que isso implica sobre nós, né? Sobre o planeta. Então, essas estruturas e camadas da Terra, os relevos e as formações geológicas, movimentos das placas tectônicas. Esse aqui é outra coisa muito. É um comportamento da Terra que, quanto mais explicado e definido de forma científica, com dados finos, a gente pode ter mais seguranças sobre as placas, né? Os vulcões, os terremotos, os tsunamis, reino mineral e estudo dos fósseis, petróleo, carvão, mineral e gás natural, a formação do solo e das rochas, depósito subterrâneo de água, lençóis freáticos e aquíferos, o processo de erosão, desertificação e intemperismo, estudo das eras, períodos e idades geológicas. Incrível, né? Tudo isso precisa de um pouco de confiança na Terra nesses dados.
e a preparação, a organização desses preparados conforme a extração acontece, e precisa de um lado estatístico para ver e melhorar a definição, a qualidade daquilo que os dados sugerem. Né? E aí a gente consegue se conectar com segurança com esses dados, né? Porque com o modo de vida que a gente tem hoje em dia, né? Toda essa tecnologia e todo esse pessoal trabalhando uniformemente direcionada a essas extrações de conhecimentos e esses apuramentos e compartilhamento de dados, digamos assim, a gente tem um poder enorme para informar certo e fazer dessas informações um bem. O único problema é a desonestidade que ocorre em muitos casos, né? E aí existem vários tipos de desonestidade, né? Porque até um erro ele pode ser visto como desonesto, porque tem erros que hoje em dia eles estão de modo a inaceitáveis, né? A gente está falando de formas de fórmulas de qualidade, teste de qualidades sobre as informações. Então você tem artigos, você tem especialistas, você tem várias formas de fazer os testes de qualidades das suas informações antes de as colocá-la em nível global, né? Porque uma fake news ela pode estragar a vida de muitas pessoas, né? Então, até por isso deve haver já, né, já há o lado dessa geologia que a gente tem para a Terra para computação, né? Então existe o cientista de dados, né? E esse cientista de dados ele está se tornando apto para trabalhar com a matéria que tem se tornado um meio virtual nessa máquina de plotar a virtualidade, porque a virtualidade ela já existe há milhares de anos, né? Ela é uma suspensão de energias compartilhadas, né? De razões sistêmicas. Isso é virtualidade. Quando a gente trabalha a imaterialidade das matérias no sentido lógico de descompor ela a partir de símbolos, né? A gente também trabalha esse plotar imaterial. Só que se a gente vai plotar esse imaterial numa base que tem um recurso muito rápido, né? Uma placa de expressão de dados, de fazer computações, processos lógicos a nível muito rápido, o computador e essa rede, né, a internet, a gente potencializou muito esse campo para ter de desencontrar. Assim como temos geólogos para a Terra, a gente tem que ter geólogos para as redes,
para a internet, né? Assim a gente vai conquistando cada vez mais a dignidade nesses novos comportamentos de extração e utilidade dos seres, né? De, de, desco, de desconstruir relações, né? Porque isso também pode afetar muito, ter muitos fenômenos sobre nós, já tem, né? E aí então, quem seriam esses times, né? Seriam o cientista das informações, seria o cientista de dados, o eu esqueci o nome do curso, ciências da computação, o cientista da computação, né? Esse seria o geólogo dessa realidade, né? Talvez sim, talvez não. Talvez esses estão nascendo ainda, né? Estão em processo de desenvolvimento. Mas fato é que é tão importante a geologia que a gente conseguiu fazer várias reconstruções lógicas sobre esse já tão importante lados da ciência que trabalha por nós, né? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!